E vamos agora à sessão 2 de dissídios individuais, conferir um caso de destaque julgado ao longo da semana. O repórter Anderson Conrado acompanhou a sessão e traz os detalhes para a gente. Olá, Anderson. Olá, Ana. A sessão 2 de dissídios individuais julgou uma ação rescisória em que uma empresa do Amapá alegava ter sido privada de produzir prova testemunhal em um processo que tratava da extinção de contrato de trabalho entre a empresa e um trabalhador. Na SDI 2, a empresa alegou que, na primeira instância, foi condenada sem que pudesse se defender e que, principalmente em relação ao tema do pagamento de horas extras, a prova testemunhal poderia ter evitado a condenação. Na SDI 2, os ministros concordaram que apenas em relação às horas extras seria necessário que a vara de origem ouvisse a testemunha. Veja como foi o julgamento. O julgamento do caso pela SDI 2 teve início em agosto deste ano. A relatora, ministra Maria Helena Malman, entendeu que nos 3 pontos tratados pela empresa não havia necessidade de prova testemunhal, uma vez que a vara do trabalho considerou a audiência de instrução suficiente para resolver a questão. De acordo com o processo, a companhia alegou que o contrato de trabalho entre a empresa e o trabalhador foi extinto devido ao abandono de emprego. Mas ficou constatado que a própria empresa não anexou aos autos os cartões de ponto que comprovavam as supostas ausências injustificadas do empregado. Já a condenação relacionada ao acúmulo de funções foi comprovada pela confissão do preposto da reclamada. O outro ponto citado no processo foi relativo ao pagamento de horas extras e a empresa foi condenada porque os cartões de ponto foram considerados inválidos. Com base em todas as provas apresentadas, a relatora havia entendido inicialmente que não houve cerceamento de defesa da empresa, uma vez que a prova testemunhal não evitaria a condenação. E, no caso, não poderia entender de forma contrária em ação rescisória. No caso, como já afirmado, o juiz de primeiro grau ele indeferiu a prova testemunhal, entendeu que não seria necessária a produção de prova para a compreensão das pretensões deduzidas em juízo e eu mantenho meu voto, reafirmando que o indeferimento da produção das provas não importou, não caracterizou, no caso, cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado da causa ele considerou os elementos de convicção constantes no conjunto probatório. Talvez, se não fosse na esfera da ação rescisória, poderia entender de forma diferente, mas como eu estou examinando uma ação rescisória, então eu fico dentro de limites, né, que não são impostos em recurso ordinário, recurso de revista. O ministro Douglas Alencar Rodrigues abriu divergência quanto ao tema horas extras. Para o ministro, havia no processo os cartões de ponto com a marcação uniforme e, neste caso, a súmula 338 do TST afirma que esses cartões são inválidos, sendo o ônus da prova invertido para o empregador. E como a empresa foi privada de apresentar a prova testemunhal, o recurso neste ponto deveria ser aceito. No que concerne às horas extras, diferentemente, me parece sim configurada a violação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, na medida em que a prova testemunhal foi indeferida e aplicou-se em seguida a súmula 338 desta Corte e na sentença se afirmou ainda a ausência do resgate do ônus subjetivo da prova pela empresa ora recorrente. Significa dizer que se julgou contra a parte detentora do ônus da prova, mas não lhe garantiu a possibilidade da produção da referida prova. É por isso que, com a vênia da eminente relatora, estou votando no sentido de reconhecer a violação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, provendo o recurso nesse aspecto. O julgamento foi suspenso devido ao pedido de vista regimental feito pelo ministro Lélio Bentes Correia. E, em setembro, o caso foi retomado. O ministro acompanhou o voto da divergência por entender que a empresa deveria ter assegurado o direito de defesa em relação ao pedido de horas extras. A súmula 338 deste Tribunal Superior do Trabalho é expressa ao asseverar que, na hipótese de cartões britânicos, cartões inválidos, essa invalidade importa a inversão do ônus da prova, ou seja, gera-se uma presunção iuris tantum
em favor da alegação do reclamante. Nessas circunstâncias, parece-me natural e consequência lógica que se assegure à parte a oportunidade de produzir outras provas que porventura possua, a fim de elidir a presunção decorrente da súmula. A relatora do caso, ministra Maria Helena Malman, com ressalva de entendimento, aceitou os argumentos da divergência e aceitou parcialmente o recurso da empresa, apenas em relação à prova testemunhal sobre as horas extras. Os ministros da SDI 2, por unanimidade, determinaram a reabertura da audiência de instrução, sendo anulados os atos do indeferimento da prova testemunhal.